A vocação explicada pelo Papa. É Deus quem chama, e chama desde a eternidade. Todos fomos chamados, cada um de um modo concreto, para ir e dar fruto. Os discípulos foram escolhidos pelo Mestre, não se apresentaram voluntariamente, pelo menos de início, porque a amizade que Jesus oferece é completamente gratuita. E aquele que se sabe amado por Jesus sente-se por sua vez obrigado a ser um discípulo fiel e ativo, e isto é dar fruto. Na raiz de toda a vocação não está uma iniciativa humana ou pessoal, com as suas inevitáveis limitações, mas uma misteriosa iniciativa de Deus. Desde a eternidade, desde que começamos a existir nos desígnios do Criador, e Ele nos quis criaturas, também nos quis chamados, preparando-nos com dons e condições para a resposta pessoal, consciente e oportuna ao chamamento de Cristo e da Igreja. O Deus que nos ama e que é amor é também quem chama. A vocação é um mistério que o homem acolhe e vive no mais íntimo do seu ser. Depende da sua liberdade soberana e escapa à nossa compreensão. Não temos por que exigir-lhe explicações, dizer-lhe: por que me fazes isto? Visto que quem chama é o dador de todos os bens. Por isso, em face da sua chamada, adoramos o mistério. Respondemos com amor à sua iniciativa amorosa e dizemos sim à vocação. Experimentar a vocação é um acontecimento ímpar, indizível, que só se percebe como um suave sopro através do toque esclarecedor da graça. Um sopro do Espírito Santo que, ao mesmo tempo que configura de verdade a nossa frágil realidade humana, acende nos nossos corações uma luz nova. Infunde uma força extraordinária que integra a nossa existência na vontade divina. Uma vocação na Igreja, vista humanamente, começa como uma descoberta. Encontrar a pérola de grande valor. Vós descobriste Jesus, a sua pessoa, a sua mensagem, o seu chamamento. Depois da descoberta inicial, surge um diálogo na oração entre Jesus e o que foi chamado. Um diálogo que vai além das palavras e se exprime no amor. Certas experiências de grande fervor religioso que o Senhor às vezes concede são unicamente graças iniciais e passageiras, que têm por objetivo mover para uma decidida vontade de conversão, caminhando com generosidade, em fé, esperança e amor. A chamada do homem está primeiro em Deus, na sua mente e na escolha que Deus realiza e que o homem tem de ler no seu coração. Ao ver claramente a vocação que vem de Deus, o homem experimenta a sensação da sua insuficiência. Procura, inclusivamente, defender-se em face da responsabilidade da chamada. E assim, como que sem querer, o chamamento converte-se no fruto de um diálogo interior com Deus e até chega a ser mesmo, por vezes, o resultado de uma verdadeira batalha contra ele. Perante as reservas e dificuldades que o homem opõe com a razão, Deus comunica o poder da sua graça,
e com o poder desta graça, o homem consegue a realização do seu chamamento.